Hoje vamos contar porque Jesus disse: Eu sou o Alfa e o Ômega. Vamos lá. Em João capítulo 5 verso 39, Jesus desafia os líderes religiosos de sua época: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus fala com os fariseus que conheciam profundamente a Torá, mas não reconheceram o Messias. A crítica de Jesus é teológica e espiritual. Vocês conhecem a letra, mas não conhecem a palavra viva. 2 Coríntios capítulo 3 verso 6. Essa afirmação é profunda, pois revela que desde os escritos de Moisés até os profetas há uma linha contínua que aponta para o Messias. Cristo se apresenta como centro da revelação das escrituras hebraicas. Tanakh. Em Apocalipse capítulo 22 verso 13, Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. A expressão Alfa e Ômega refere-se à primeira e à última letra do alfabeto grego, mas seu equivalente hebraico seria Aleph e Tav. Ao se declarar dessa forma, Jesus está afirmando sua eternidade e supremacia sobre a criação e a história. A ligação entre João capítulo 5 verso 39 e Apocalipse capítulo 22 verso 13 se torna mais clara ao entendermos o uso da expressão Aleph e Tav no Antigo Testamento. Embora a palavra hebraica E seja tradicionalmente considerada uma partícula acusativa sem tradução direta, estudiosos da tradição messiânica observam seu uso peculiar como uma possível marca do Messias escondida no texto. Essa imagem representa na fileira de cima a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. Da esquerda a versão mais antiga até a versão mais atual à direita, e a segunda fileira é a última letra do alfabeto, Tav. Observe que no alfabeto mais antigo do tempo que foi dado à Torá aos hebreus através de Moisés, a primeira letra, Alaf, lembra a imagem de um animal que na cultura hebraica era usado em sacrifício ao Deus dos hebreus, e a última letra, Tav, lembra a cruz. Em Gênesis capítulo 1 verso 1, temos o seguinte em hebraico: Beresh bara Elohim, no princípio criou Deus, Ei, os céus, Ei, a terra. A partícula Ei aparece duas vezes, aparentemente sem função gramatical, entre Deus e os céus, e entre Deus e a terra. Alguns veem isso como uma assinatura invisível de Jesus, o Verbo Criador. João capítulo 1 versos 1 a 3, Colossenses capítulo 1 versos 16 a 17. João capítulo 1 versos 1 a 3 afirma claramente: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Essa descrição liga Jesus diretamente ao princípio de Gênesis, onde Et pode ser visto como uma pista ou sombra do Verbo encarnado. Em Zacarias capítulo 12 versos 10 encontramos uma passagem messiânica notável: E olharão para mim, a quem traspassaram. O texto hebraico contém a partícula E entre para mim, e a quem traspassaram, o que muitos intérpretes messiânicos enxergam como outra alusão ao Aleph e Tav Jesus, inserido no texto. Essa perspectiva é fortalecida por Apocalipse capítulo 1 verso 8, onde Jesus novamente declara: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E também Apocalipse capítulo 1 versos 17 a 18, Eu sou o primeiro e o último, e o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A recorrência da figura do princípio e fim, em todo o Apocalipse, conecta-se à ideia de que Jesus está presente desde o Gênesis até o encerramento da história. Ele não é um ator que entra na narrativa apenas no Novo Testamento, mas o autor e o centro de toda a Escritura. Hebreus capítulo 1 versos 1 a 2. Lucas capítulo 24 verso 27 confirma essa leitura quando Jesus, após a ressurreição, explica aos discípulos no caminho de Emaús. Ele disse: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras.
A Bíblia é, portanto, uma narrativa unificada cujo centro é o Messias e Jesus, o Cristo. Em suma, ao declarar que as Escrituras testificam dele, João capítulo 5 verso 39, e ao se identificar como o Alfa e o Ômega, Apocalipse capítulo 22 verso 13, Jesus está revelando que é o Verbo eterno, presente em cada detalhe da revelação escrita. Ele é o Aleph e o Tav, a assinatura divina entre as linhas da Torá, dos profetas e dos escritos. Ele é o início e o fim, aquele por quem e para quem todas as coisas existem. Romanos capítulo 11 verso 36, Colossenses capítulo 1 verso 16. Por favor, deixe seu like, acione o sininho e inscreva-se no canal.